Olá, querido, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que bênção, estamos no nosso 6º dia dos nossos 40 dias de propósito com Deus. Eu creio que você esteja aí firme e forte comigo nesse propósito, orando, buscando a presença de Deus, apresentando para Deus as suas petições pessoais, familiares, da sua igreja. E também fazendo um compromisso aí de todo dia estudar a palavra do Senhor junto comigo, orar junto comigo e também nesse jejum aí do propósito. Eu creio que você deve estar fazendo firme e forte. Não desista, não retroceda, fique firme aí, Deus estará abençoando grandemente a sua vida. Hoje nós estamos no 6º dia do nosso propósito e o tema hoje é oração. Amém? Que bênção, né, amados? Oração é algo fundamental, é porque a oração é uma ferramenta poderosa e ela é um instrumento onde nós podemos conversar com o Senhor. Então, o texto base, né, do nosso estudo hoje é oração, né, e o texto base está 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Orai, é só isso, né? Orai sem cessar. Olha que coisa linda, né? O texto diz para nós estarmos orando sem cessar. Então, oração é um dos maiores privilégios concedidos por Deus aos seus filhos, porque por meio dela nós nos aproximamos do Senhor, nos aproximamos do Pai, derramamos, né, nosso coração diante do Senhor, adoramos a Ele, engrandecemos, confessamos os nossos pecados, apresentamos a Ele as nossas necessidades, isso tudo através da oração. Olha que coisa interessante, a oração ela não muda apenas circunstâncias, né? Ela transforma primeiramente aquele que busca viver uma vida de oração. Então a oração é muito importante para a sua vida, para a minha vida, para uma comunhão de intimidade com Deus, tá bom? Então Jesus, ele foi o maior exemplo de oração que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas. Você vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo dando exemplo de uma vida de oração, antes de grandes decisões, antes de grandes desafios, de grandes momentos, tanto de alegrias, de horas de sofrimento, Jesus estava orando. No Getsêmani, da cruz, ele estava orando. Antes de acalmar o vento e a tempestade, Jesus subiu e estava orando. Jesus está sempre orando, ele mostrando para nós a importância de nós estarmos buscando a Deus em oração. Então ele buscava a presença do Pai sempre, isso é muito importante. Então nesse 6º dia de propósito que nós nos encontramos, somos convidados a fortalecer a nossa vida em oração e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, tá bom? Eu vou deixar 3 versículos aqui, chaves aqui, para a gente estar meditando nesse tema hoje. Primeiro é Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz assim o texto da palavra do Senhor: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Jeremias 33, 3. Olha que coisa linda. Clama a mim. Deus te convida a você entrar numa vida de oração e clamar a Ele, com a esperança realmente que Ele vai ouvir, e Ele vai ouvir, porque Ele tem ouvido e ouve. Porque nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então, se você espera em Deus, busca no Senhor em oração, Deus estará abençoando sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações. As vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pelas orações. E súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, olha que coisa interessante, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que bênção, irmãos, né? O poder da oração. Amém? Você chegar e levar a Deus suas petições em oração. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto
te recompensará publicamente. Olha que coisa linda. Tá bom? Então, a Bíblia nos orienta, nos convida a nós estarmos vivendo uma vida de intimidade, de oração com Deus, né? Então, irmãos, ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos homens e mulheres que venceram batalhas através de oração. Moisés orou e o mar se abriu. Ana orou e recebeu um filho que tanto desejava. Elias orou e Deus enviou fogo do céu. Daniel manteve sua vida de oração, mesmo diante de ameaça, e Deus deu livramento a ele na cova dos leões. Olha que coisa interessante. Homens, né, que na verdade estavam sempre buscando a Deus em oração. Oração é mais do que pedir a bênção. Oração é comunhão com Deus. Quando nós oramos com sinceridade, fortalecemos a nossa fé. Alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, tá bom? Com a vontade do Senhor. E nós encontramos paz nisso, né? Para enfrentar as situações difíceis da nossa vida, tá bom? Então, irmãos, como é que está a sua vida de oração? Faça uma pergunta, como é que está a sua... Você conversa com Deus apenas em momentos difíceis ou desenvolve diariamente um relacionamento com Deus de oração? Deus deseja ouvir a sua voz, revelar sua vontade ao seu coração, e isso você só vai descobrir quando você tiver uma vida de oração com Deus. Reserve um tempo para estar na presença do Senhor, permita que Ele transforme a sua vida, permita que Ele fale com você, coloque para fora, coloque diante do Senhor. Então eu quero te fazer aqui, trazer para você aqui, pelo menos quando você olha para a Bíblia Sagrada e vê esses homens, né, as orações, você vê todos esses contextos bíblicos, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo pelo menos 4 lições na minha vida. 4 lições. A oração fortalece o nosso relacionamento com Deus. Quando você busca Deus em oração, isso vai fortalecer a tua vida. Segunda lição que eu aprendo aqui é que Deus ouve e responde às orações dos seus filhos segundo a sua vontade. Quando eu vejo esses homens e mulheres na palavra de Deus, você vai ver que Deus ouve as orações, e Deus ouviu a oração de Elias, Deus ouviu a oração de todos eles, e Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. Terceira coisa que eu aprendo quando eu vejo todos esses contextos, essas pessoas, eu vejo que a oração produz paz, ela produz direção, ela produz fortalecimento espiritual. Todos eles foram fortalecidos espiritualmente, receberam a direção de Deus e tiveram a paz de Deus transbordando na sua mente e seu coração. Quarta lição que eu aprendo quando eu vejo todo esse contexto. Eu vejo uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. Quando você começa a orar todos os dias, você começa a depender de Deus, e isso é maravilhoso para a nossa vida. A palavra do Senhor, Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então memoriza esse versículo, facinho. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. É isso aí, tá bom? Então memorize esse versículo. Esse é o versículo de memorização de hoje. Você poderá memorizar esse versículo que estará na sua mente, amém? Encha a tua mente da palavra de Deus. Memorize esse versículo. Então, eu quero fazer aqui pelo menos 3 perguntas para você. Quanto tempo você tem dedicado diariamente em oração a Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Não precisa me responder, é uma pergunta retórica, que você possa estar aí refletindo sobre isso, tá bom? A minha oração é apenas uma lista de pedidos ou também é um momento de comunhão com Deus? É uma pergunta, tá bom? Porque a oração precisa ser um momento de comunhão com Deus. Não pode ser somente uma lista de pedidos. Eu preciso estar lá, conversando com Deus, tá bom? O que Deus tem falado ao seu coração durante esses momentos de orações? Deus tem falado o quê? A mim, Deus vai falar contigo, na tua alma. Deus vai conversar com você. Deus vai te dar direção. Deus vai levantar pessoas. Deus vai te dar direção. Deus vai ser uma bênção na tua vida em nome de Jesus, tá bom? Então, eu vou trazer aqui um desafio para você nesse 6º dia de compromisso aqui, de 40 dias de propósito com Deus. Primeiro, separe um momento com Deus.
Eu não sei se vai ser 10, 15, 20, 30 minutos. Separe um momento de exclusividade para você estar ali assentado, de joelho, orando ao Senhor. Comece adorando a Deus na tua oração. Comece adorando a Ele. Agradeça a Ele pelas bênçãos recebidas. Confesse seus pecados. Apresente seus pedidos diante do Senhor. É a oração que Jesus ensinou, né? Começa adorando, depois começa agradecendo, depois vai, pede perdão pelos pecados e apresente seus pedidos. Ao final, permaneça alguns minutos em silêncio ali, meditando na palavra, ouvindo a voz de Deus, né? A oração é muito importante, tá bom? Então a oração não é apenas falar com Deus, é abrir o coração para ser transformado por sua presença. Eu quero orar junto com você, né? Nessa hora, pega os seus pedidos aí que você tem apresentado diante de Deus. Vamos colocar diante do Senhor as nossas petições. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo aquilo que você tem pedido ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, nesse 6º dia de compromisso, de propósito, de 40 dias de propósito com o Senhor. Ó Deus, nessa hora, junto com meu irmão e minha irmã, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, contemplando as petições. Olha aí, Senhor, a fé externada em cada petição. Ó Deus, cada pedido escrito, cada pedido apresentado, Senhor. Ó Deus amado, a tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Ó Deus, a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. E nós queremos apresentar diante do Senhor. Senhor, glorifica o teu nome. Traga, Senhor, meu Deus, a resposta, ó Deus, para essa pessoa que está junto comigo, Senhor, agora nesse propósito, orando, apresentando seus pedidos. Glorifica o teu santo nome, Senhor, porque cada resposta vai exaltar e glorificar o teu santo nome. Eu te peço, meu Pai, eu entrego cada família, eu entrego a minha vida, a família, eu entrego a Igreja Batista Nova Filadélfia Mateg nas tuas mãos, cada membro, cada família, eu entrego nas tuas mãos cada família, de cada irmão que está junto comigo orando nesse momento, sua família, sua causa, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, ó Deus, a sua causa, Senhor, seja na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área sentimental, na área familiar, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, entra, Senhor, intervém, meu Pai, traz a resposta, traz o milagre, em nome de Jesus. Assim eu te peço e eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado, uma semana abençoada e um mês abençoado, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.